Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 2. E nós vamos ler os versículos 11 e 12. Eu estou com a King James hoje, então Marcos 2, 11 e 12. Os irmãos encontraram? Amém? Diz o seguinte: eu digo a você, quem está dizendo é Jesus, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai, eu te peço, no nome de Jesus, usa a minha vida, para falar à Tua amada igreja, Pai, aquilo que o Senhor colocou já em meu coração, é o que eu te peço no nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém? Glória a Deus. Somente para a gente entender o que está acontecendo, apesar de estarmos apenas no segundo capítulo do livro de Marcos, algumas coisas já haviam ocorrido. Jesus já havia sido apresentado por João Batista, por exemplo. E já havia acontecido alguns milagres. Parte dos seus discípulos já haviam sido chamados. E um milagre que vai anteceder a esse, que daqui a pouco, quando eu falar, você vai se lembrar dele também, é de um homem leproso, a qual ele vai chegar diante de Jesus, sabendo das coisas que Cristo já havia feito, e vai pedir a ele, ou melhor, vai chegar a Jesus e falar a seguinte frase: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Devemos lembrar que a lepra naquela época era uma doença a qual causava exclusão do indivíduo sobre toda a sociedade. Ele não era bem quisto, bem visto em lugar nenhum. Imagina, era alguém que não podia mais se sustentar, porque o trabalho haviam fechado as portas para este homem. Não era alguém que sequer podia ficar entre os seus amigos, por conta da doença que era tida como horrenda naquela época. Ele não podia mais ficar até mesmo com a sua própria família. Mas sabendo ainda assim de tudo que era ali bloqueado, ele vai ter um encontro um dia com Jesus. E ele olha para Jesus em uma frase totalmente humilde. Ele externa o desejo do seu coração, mas atrelando aquele pedido à vontade do Senhor. Aqui nós temos um grande aprendizado, não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas olha que aprendizado que este homem vai nos dar. Ele vai chegar para Jesus, reconhecendo a sua autoridade, o seu poderio, e vai dizer: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. O desejo do coração daquele homem, muito provavelmente, era voltar ao meio da sociedade, era ter momentos com os seus, era estar de novo num churrasco de família, era participar novamente das festas. Mas lembre-se, a doença fazia com que ele se tornasse excluído de toda a sociedade. E ainda assim, mesmo desejoso por uma cura, ele chega diante de Jesus e ele fala: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E prontamente Jesus vai olhar para aquele homem e dizer: eu quero. Seja curado. Eu não sei qual é o desejo do seu coração quando você passou por aquela porta. Eu desconheço quais são os seus sonhos quando você ligou essa live. Mas a palavra do Senhor nos revela que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabia aquilo que nós iríamos dizer. Ele sonda e conhece os nossos corações.
Ele sabe de tudo que precisamos e necessitamos. A Bíblia ainda é mais linda quando nós avançamos, percorremos a sua palavra e encontramos algo tão lindo que foi deixado gravado na palavra do Senhor para mim e para a sua vida, para nos edificar e nos motivar a continuar caminhando em tempos de angústia e tristeza. Porque ele vai dizer: por acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho, mãe essa que carregou no ventre durante um período de gestação? E continua: ainda que esta mulher venha se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de vós, porque tenho gravado o seu nome na palma das minhas mãos. Mas mesmo sabendo disso, temos que ter compreensão que muitas vezes a nossa limitação de ciência, de conhecimento, não é o suficiente para entender se o que queremos é bom ou não, para darmos continuidade à caminhada da nossa vida. E é isso que tal homem vai nos ensinar, dizendo: se o Senhor quiser. E eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui nessa manhã, e existe algo que foge do teu controle, e existe algo que as suas mãos não podem fazer, a tua força, por ser limitada, não pode alcançar, os teus pés não te levarão a esse lugar. Quando tudo se torna impossível, meus irmãos, nós temos que colocar em prática a nossa fé e saber que, se Ele quiser, tudo é transformado e modificado. Famílias são restauradas, casamentos são alinhados, filhos retornam para a casa do Pai. Se Ele quiser, a doença não é maior que o nome que está acima de todos os nomes, a qual a este nome um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se Ele quiser, é simplesmente um desejo e uma palavra vinda da tua boca, as nossas vidas são transformadas, como houve um dia a transformação de água para vinho. E eu quero profetizar nessa manhã, no nome de Jesus: se tem algo fugindo do teu controle, eu creio, Deus pode, e talvez Ele queira mudar, para você ter uma realidade nova no nome de Jesus. Tem uma canção que nós cantamos, mas eu confesso que, se nós prestarmos atenção em tal letra, fica difícil de verdade cantarmos, porque a canção diz: se Deus fizer, mas se Ele não fizer, e que não importa o nosso desejo, o que importa é a vontade dEle. Lembra-se daqueles 3 amigos, depois de vir uma sentença, uma ordem vinda do rei, dizendo que quando tocasse determinado som, todos os joelhos daquele lugar tinham que se dobrar, se prostrar e adorar a um Deus que ele havia levantado. Esses 3 homens não negociaram princípios e os valores que eles carregavam em seus corações. E quando houve o questionamento por tocar o som e eles não se prostrarem, quando são chamados diante do rei, e o rei enfurecido vai dizer: por que vocês não fizeram? A resposta daqueles homens foram: rei, nós não devemos explicação nenhuma para você, porque se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, Ele livrará, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o nosso Deus. O Senhor tem nos chamado nesse dia e para esta geração, para que venhamos ter fé como a desses homens, dizendo: Senhor, se fizer está tudo bem, mas se não fizer continua tudo bem também. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Talvez nós não venhamos receber aquilo que pedimos, mas se não recebermos, nós nos tornaremos mais dependentes da vontade do nosso Deus. Nós continuaremos sendo mais dependentes de Cristo Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história.
E Jesus olha para aquele homem e diz: eu quero. E depois de tal transformação, de tal milagre entregue, é que nós vamos entrar sobre a história de um paralítico que morava em Cafarnaum. Cidade que ficava na costa ocidental da Galiléia, entre duas tribos antigas, Zebulon e Naftali. Existe no livro de Isaías uma profecia messiânica em torno disso. E se houver tempo, eu quero falar um pouco sobre o que ocorreu através dessa profecia. Mas fato é que quando eu entendo que no Antigo Testamento algo foi falado que se cumpriu no Novo, é porque quando o Senhor promete alguma coisa, quando sai algo da sua boca, ela se cumpre exatamente conforme Ele disse que seria. E sabe, meus irmãos, vez ou outra, eu e vocês nos pegamos em dúvida com relação ao que Deus pode ou não pode fazer. E isso acontece por conta da nossa limitação natural. Se tivéssemos ciências de todas as coisas, conhecimento de tudo e todos, o que seria desse nosso coração, que muitas vezes é maldoso e terrível? Mas Deus seja louvado, porque o amanhã não pertence a nós, mas está nas mãos daquele que te trouxe hoje aqui. Ele é detentor de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi o que nós louvamos agora há pouco, e ainda demos continuidade a tal louvor, dizendo que a ele a glória, para sempre. Amém. Se Deus fizer, meus irmãos, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu também creio que através da nossa limitação, Jesus pode usar como uma ferramenta poderosa em suas mãos, para mostrar a uma geração incrédula que estamos vivendo nos dias de hoje, que o que importa para nós não é a circunstância que estamos vivendo, mas a presença real de Cristo Jesus em nossas vidas. Isso me faz lembrar sobre a vida de tantos missionários que estão em países que a perseguição religiosa não só acontece, como acontece com requinte de crueldade. E eu me lembro de uma vez ter ouvido algo sobre um muçulmano que havia se convertido, que este fazia parte de uma guerrilha e ele estava pronto a todo instante para entregar a sua vida em nome de sua fé. Mas um dia, Cristo Jesus se encontrou com ele. A história daquele homem mudou, e agora aquele que perseguia conduz outros irmãos muçulmanos para dentro de lugares escondidos, para que ele também receba o amor que um dia resgatou a vida dele. Certo dia, esse homem está sentado à porta do lugar onde eles cultuavam a Deus. Inquieto, ele olhava de 5 em 5 minutos para a porta, como se estivesse preocupado com quem vai chegar daqui a pouco. O missionário que ali estava vai chegar a ele e dizer: irmão, o que está acontecendo? Você está com medo? O que está acontecendo com você que você não para de olhar para a porta a todo instante? E aquele homem que havia dias da sua conversão, havia pouco tempo que Cristo Jesus o havia resgatado, mas que ele tinha tido um grande impacto através desse amor, vai responder para aquele missionário o seguinte: não, eu não tenho medo. Eu tenho anseio, porque um dia eu disse que eu morreria em nome da minha fé. E agora eu sei que se eu morrer, eu me encontrarei com Ele. Cafarnaum.
cidade a qual Jesus havia saído de Nazaré para agora usar como lugar de sua habitação. Ele morava naquele local. Muitos vão falar que tal história aconteceu dentro da casa de um homem chamado Pedro. Não é algo que podemos cravar, mas fato é que aonde Jesus entra, nada fica do mesmo jeito. Nada continua da mesma maneira. E aí, nós vamos encontrar informações importantes se lermos a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Marcos, que é 4 amigos desejosos pela cura de um paralítico. Um paralítico desejoso por voltar a andar. Uma multidão que, aonde Jesus estava, o espremia, muitas vezes por curiosidade, outras para ensinamento ou necessidade. Fato é que a casa está abarrotada, dentro dela tem homens que são chamados de doutores da lei, conhecedores da palavra, que ali, de forma intencional, estavam preocupados em questionar Jesus sobre as coisas que ele estava falando, porque para eles, tudo aquilo não passava de blasfêmia. E eu poderia muito bem aqui me apegar ao contexto dos 4 amigos, dizendo quem são as pessoas que te cercam? Com quem você tem maior parte do seu convívio? E talvez você tenha inúmeras justificativas para dizer, eu ando e tenho amizade sincera e verdadeira com pessoas que não professam a mesma fé, ou que têm uma conduta totalmente distorcida daquilo que a palavra diz que devemos ter. E temos justificativas para dizer que isso está correto. Mas saiba, meu irmão, que até mesmo Jesus, quando ia ter tempo de intimidade, não eram os 12 ou as testemunhas que o cercavam, que entravam junto com ele em todo lugar, mas apenas 3. E talvez você esteja falando agora, ou pensando aí, mas pastor, eu tenho só um, glória a Deus. Ou você pensa, não, eu não tenho nenhum. Então eu preciso te lembrar, não, você tem um, que de dia e de noite intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Temos sim, porque quando Cristo foi, Ele deixou para nós alguém para nos dar suporte e nos consolar. Talvez você acredite que o que te trouxe aqui nessa manhã, ou fez com que você ligasse essa live aí no teu celular ou na televisão, foi o teu próprio esforço, mas deixa eu te falar, se Cristo não tivesse guardado a sua vida, se Deus não tivesse olhado por você nessa noite, talvez nós não estaríamos aqui. E já é motivo de muita alegria em nossos corações saber que o nosso melhor amigo tem nos preservado até o dia de hoje. Você fica feliz em saber disso? A porta estava interditada, as janelas cheias de olhos e ouvidos atentos para aquilo que Jesus estava a ensinar. Homens dentro da casa, doidos, para questionar Jesus e saber como que ele vai se sair dessa próxima pergunta. Os amigos, então, cheios de fé, vêm caminhando, porque ouviram falar de um homem chamado Jesus, que havia já feito muitas curas, e tantas coisas, às vezes com um simples toque ou uma palavra que sai da sua boca. Provavelmente o paralítico, por mais que havia em seu coração menos esperança, também ali estava sendo carregado para viver um momento único e sobrenatural. Mas como entrar se as portas estão abarrotadas? Mas como entrar se as janelas estão travadas de pessoas? E aqui fica a primeira lição para a minha e para a sua vida. Para de pensar que Jesus é previsível e que somente os meios comuns vão te levar para mais perto dele. Apesar de toda a simplicidade contida na palavra do Senhor, da maneira que Ele trata tantas coisas e a todos nós,
vez ou outra é necessário fazer algo diferente para atrair a atenção do Senhor. Lembram-se de Zaqueu, homem de baixa estatura, e havia ali uma árvore de figueira brava, mas ele queria ver Jesus passar naquele lugar. Não era o comum, porque o comum era ir junto com a multidão, desejoso por pegar no braço de Jesus, ou como aquela mulher do fluxo de sangue, apenas tocar a orla de suas vestes. Esse era o comum, mas ele subiu na árvore, e por subir, Jesus o viu e disse: hoje mesmo eu vou ter um encontro com você. Da mesma forma, os amigos, não convencidos de que sairiam dali com aquele paralítico, da mesma forma a qual chegaram, visto que a casa estava totalmente tomada por gente, eles procuram um outro meio e sobem no telhado da casa. Tiram a palha, provavelmente quebram o junco e tudo que havia ali para segurar aquele telhado, porque o buraco não podia ser um buraco pequeno, mas tinha que ter uma abertura generosa para descer tal homem. Mais uma lição para mim e para você, vez ou outra, teremos que viver uma exposição para que as coisas aconteçam ao modo de Cristo e não ao nosso. Por conta da nossa limitação, planejamos como é que Jesus tem que fazer na minha e na sua vida. Mas deixa eu te falar, Jesus não faz aquilo que você quer, Ele faz aquilo que você precisa. Homem içado, amarrado a uma corda junto à sua maca, e então o descem vagarosamente até os pés de Jesus. Sabe o que é tão lindo nessa história quando nós lemos e lemos, olhamos com mais calma e lemos, e falamos para Deus assim o que é que tem contido aqui, que o meu coração ainda não contemplou, e continuamos lendo, e lendo, e lendo, e Jesus fala o seguinte ao meu coração: ainda que haja uma multidão necessitada me apertando, sempre haverá um lugar aos pés dele. Sempre haverá um lugar para que eu e você venhamos contemplar a face do nosso Senhor. Sempre haverá um lugar. A casa estava abarrotada, a multidão estava ali impedindo que pelos meios comuns houvesse entrada de tal homem, mas a fé, com ação, fez com que ele chegasse aos pés de Jesus. Eu não sei vocês, mas a minha mente começa a borbulhar de um jeito tão louco quando eu penso no que foi feito para que aquele homem chegasse aos pés de Jesus. E eu começo a pensar: nossa, eles tiveram que ter escada, e subir sozinho já é difícil. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu, pesando 70 quilos, só que não, subir escada não é um negócio fácil, é? Às vezes eu vejo os adolescentes subindo a escada da casa irmão, e eu falo assim: Jesus, me dá um joelho desse, que eles sobem num gás, blá, 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 e desce no gás, blá, 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 e sobe de novo, e desce com uma vitalidade tão incrível. E aí eu crio coragem, me sinto motivado, hein, Aguinaldo? Falo assim: se eles podem, eu posso. E aí quando chega na metade, o meu pulmão está na minha língua. Jesus, será que eu chego lá em cima? Agora imagina não ter que subir sozinho. Quem mora em sobrado ou apartamento que tem que pegar a escada assim para chegar onde você mora? Levanta a mão assim, ó. Isso. Quem não mora, levanta a mão. Mas já precisou pegar a escada para alguma coisa, levanta a mão. Quem não levanta a mão para nada, levanta a mão.
Tem gente que é assim, né? Você interage com a pessoa, oi, irmão, tudo bem? Pai, Senhor, Família tá bem? Na hora tem que pôr a mão na cabeça e falar, espírito que está nesse... Sai dele. Pode interagir no nome de Jesus, amém? Eu sei que vocês não gostam disso, mas eu vou fazer para que seja um exercício e os teus ouvidos ouçam e penetre ao teu coração e à tua mente. Fala assim, quando o pastor perguntar, eu posso responder. Não é pecado. Olha, glória a Deus pela vida de vocês, hein? Você fica feliz com Jesus? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Existe uma dificuldade que envolve subir as escadas. Aí eu perguntei, quem precisa subir escada? Já subiu com compra? Gente, eu nunca vi saco de arroz pesar mais de 20 quilos, mas quando você sobe escada, pesa, não pesa? Pesa. E quando tem que subir com o filho, aí tem alguns irmãos da igreja que tem que subir com um filho aqui, o outro filho aqui, um outro aqui, e um assim, está segurando aqui. E glória a Deus por isso, amém? O Senhor falou, vai e enche essa terra aí, mano. Aí tem que subir com os filhos, mais compra. É uma loucura, não é, gente? O trajeto não se torna mais difícil. Agora imagina levar um homem junto com você para cima de um telhado. O Diegão me ajudou na pregação. Quando ele rompeu lá o tendão, eu já fui algumas vezes na casa do Diego. E o percurso do estacionamento até o apartamento dele é curtinho, né, Diego? Mas faz isso com o Diego nas suas costas. Você vê como é bom. É difícil. Se tivesse que subir escada, eu largava ele no terra e ligava para a Gabi. Está aqui embaixo, filha. Ó. Vem buscar aqui. Mas o esforço foi necessário. Nem sempre o comum nos levará para mais perto de Deus. Seja mais claro, pastor William. Claro que eu vou ser. Às vezes achamos que é o suficiente 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, na semana, falando ou ouvindo sobre Jesus. É comum. Mas Deus tem chamado você e eu para viver o extraordinário. Subir ao telhado, ainda que isso necessite de mais força. Não só vir cumprir tabela, às vezes, porque amamos a vida do pastor ou do irmão que está sentado ao nosso lado. Deixa eu te falar, igreja do Senhor Jesus, aqui é lugar de ter comunhão, mas na tua casa e no teu dia a dia, é ambiente de relacionamento com Jesus. É onde nós podemos nos debruçar sobre a palavra dele, colocar os nossos joelhos no chão e contemplar como aquele paralítico de Cafarnaum, a beleza dos olhos de Cristo, olhando para nós e feliz, porque nós rompemos aquilo que era uma barreira entre nós e ele. E isso cabe a mim e a você. Um parênteses. Eu não ia falar sobre eles, mas cerque-se de pessoas que te levam para perto de Jesus e não de pessoas que te afastam dele. E eu não preciso discorrer ou dispor de tempo aqui para que você tenha entendimento do que é que Jesus está falando para a minha e para a sua vida. Nós sabemos aqueles que são bons e aqueles que são maus. Temos conhecimento de valores, princípios. Há quanto tempo você está na igreja, meu irmão? Você sabe o que é correto, o que não é. Quem são aqueles que te levam para perto de Jesus e quem são aqueles que te levam para longe, te distanciam dos caminhos do Senhor. Desses, no nome de Jesus, evangelize. Fale desse amor que te resgatou. Mas tenha pessoas que, se um dia for necessário, te coloque nas costas e suba no telhado.
O buraco é feito, o homem desce e, como já foi dito, aos pés do Senhor Jesus, sempre haverá espaço para um coração necessitado. E é ali que acontece um encontro ímpar, único e sobrenatural. Talvez você tenha vindo para a igreja hoje porque um amigo te mandou um WhatsApp ontem falando assim: e aí? Vai para a igreja amanhã, mano? E você respondeu: claro. Mas foi esse convite que Deus usou para te colocar sentado nessa cadeira hoje e ouvir que Ele quer ter um encontro com você. E agora sim eu chego ao título da mensagem. Jesus vai ter um encontro conosco hoje. Os amigos podem nos levar até certo ponto, mas eles não podem fazer aquilo que somente Jesus pode fazer. Os amigos, por mais que tenham empatia e se sentem na nossa cadeira da vida, eles terão uma visão externa sobre aquilo que vivemos. Eles podem até nos dar bons conselhos, dizendo: ora mais, jejua mais, se consagra mais, leia mais a Bíblia, esteja mais perto de Deus, faça diferente do que você fez de hoje. E são conselhos bons, e glória a Deus por isso. Mas os amigos, assim como você, são pessoas limitadas, dotadas de medo, e muitas vezes tão vulnerável quanto você é. Mas aos pés de Jesus, nós encontramos um homem que venceu a própria morte, que desconhece o poder de uma palavra impossibilidade. Cristo, para Ele, para Deus, o nosso Pai, não existem impossíveis. E como já foi falado, os nossos amigos sabem daquilo que nós externamos através da nossa boca, ou sobre as decisões que tomamos, e eles estão vendo o porquê estamos fazendo. Mas Jesus, o Deus que você serve e que eu sirvo, Ele sonda e conhece os nossos corações, os mais íntimos sonhos, os mais íntimos desejos, os piores medos. Ele sabe de tudo que está em nossa mente, sem que a gente fale uma única palavra. Jesus quer ter um encontro comigo e com você, e não qualquer encontro. Ele quer ter um encontro como teve com aquele paralítico de Cafarnaum, aonde os pecados lhe foram perdoados e a sua vida foi transformada. As coisas que são comuns quando Jesus está, elas se tornam improváveis e sobrenatural. Quer ver só que muitas vezes foge do nosso planejamento? Certo homem, depois de ter sido roubado, foi espancado e deixado à rua, beirando a morte. Muito provavelmente eu e vocês, que temos até um coração às vezes generoso e dado a ajudar as pessoas, prova é que quando a gente faz qualquer campanha na igreja, a igreja vem, interage, participa, faz. Ainda assim, continuamos limitados por achar que aquilo que planejamos é o que Deus irá fazer. Passa um homem de Deus e vê o estado daquele homem que estava à beira da morte. E o máximo que ele faz é dizer: Senhor, cuida desse pobre miserável. E se afasta dele, continuando o seu caminho. Passa o religioso, passa muitas vezes o pastor, e nada acontece. Mas o que não era comum é um samaritano passar por aquele lugar, olhar com um olho de compaixão para aquela vida, se ajoelhar e tirar o que ele tinha para poder cuidar das feridas, limpar aquele homem que havia sido espancado, derramar sobre ele do bálsamo que ele tinha, colocar também nas suas costas e levar até um lugar que ele fique totalmente seguro. E ainda assim lá, a preocupação continua, dizendo aqui:
está aqui o que você precisa para cuidar desse homem, até que ele fique são, até que ele fique apto a voltar a andar e continue a trajetória da sua vida. O dinheiro está aqui, mas se precisar ainda de algo, eu volto e pago. Esse excede os nossos pensamentos e excede os nossos planejamentos, limitados, achando que muitas vezes a solução está na mão do nosso cônjuge, do nosso pai, dos nossos filhos, ou de alguma autoridade eclesiástica como a vida de um pastor. Achamos que o fato de vir à igreja, ouvir uma palavra, é suficiente para que haja uma mudança de vida. Depois de termos sido espancados e quase chegar à beira da morte, deixa eu te falar, meu irmão, só existe um bom samaritano, e esse não sou eu, não é quem está sentado do teu lado, ou quem dorme com você debaixo do mesmo teto, só existe um, e o nome desse é Jesus Cristo de Nazaré. E ele cuidou daquele homem. Como também quando viu o paralítico aos teus pés, cuidou da vida dele. Jesus podia muito bem olhar para aquele paralítico e falar assim: levanta, toma a tua cama e volta para a tua casa. E está tudo certo. Porque, como bem sabemos, o desejo do nosso coração muitas vezes é resolver o problema de forma imediata. Somos imediatistas demais, não é verdade? Você precisa comer. Quantas vezes você não vai para a cozinha, mas você pega o seu celular e disca 2 coisinhas e a comida chega na porta da sua casa quentinha. E eu não estou dizendo que isso é ruim, não. É bom. Depois eu vou passar meu CEP, se você quiser mandar para minha casa, fica à vontade. A Amanda ama comida japonesa. O negócio caro, né, gente? E a comida japonesa do Brasil nem tem a ver com a comida japonesa de verdade. Tem? Tem algum japonês aqui para... Se tiver também não vai levantar a mão, né? Para falar assim, não. Mas somos imediatistas. E enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, e olhe lá. Nós conseguimos ver o agora. Por mais que a gente planeje o futuro, a Deus pertence o amanhã e não a nós. Pode acontecer alguma coisa fora, totalmente fora do planejado. E aí? Glória a Deus, porque o controle continua nas mãos daquele que criou céus e terra e tudo que nele há. Podemos planejar, mas a Ele pertence todas. Os amigos queriam que o paralítico saísse correndo daquele lugar. O paralítico queria sair correndo daquele lugar. Mas Jesus não curou fisicamente primeiro, mas ele olhou para aquele homem e disse: filho, que som bom de ouvirmos. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: filho, filha. Ele fez você ligar essa live para dizer: filho, filha. E sabe por que isso? Porque carinhosamente Ele entende o entristecimento que muitas vezes está em meu e no seu coração. Porque muitas vezes olhamos para a nossa realidade e não nos achamos mais dignos de sermos chamados de filho. Foi esse o mesmo pensamento do filho pródigo na parábola que Cristo contou. Ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida, tem onde eu dormir, tem onde eu reclinar minha cabeça. Eu perdi tudo e eu vou dizer para ele: não sou mais digno de ser reconhecido como teu filho, mas me aceita como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Mas a Bíblia continua contando a parábola através da vida de Jesus, dizendo que quando o filho aponta de longe, sujo, derrubado, maltratado por conta das suas próprias decisões,
e ainda assim, acreditando que ele não era mais digno de sequer estar caminhando ali ao encontro do Pai, a Bíblia fala que o Pai se levanta e ele corre em direção ao seu filho que estava perdido. A palavra que sai da boca dele é algo que vai falar para mim e para você. O seu coração é enganoso. Você está olhando para a tua limitação e pedindo algo que cabe nas tuas mãos. Mas eu, Jesus, Deus, o seu Pai, tenho algo para mudar a tua história, a tua vida e causar transformação que você não reconhecerá. Quantas vezes nós queremos somente voltar a andar, mas Cristo tem para nós algo que vai resolver a causa dos nossos pecados. E aí ele resolve o problema contido na minha e na sua cabeça. Filho, e continua, os teus pecados, todos os seus pecados estão perdoados. Pastor, ele falou isso para o paralítico de Cafarnaum. Ele não falou para mim, não. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele não titubeou, ele não pensou, mas ele entregou o seu primogênito para morrer no meu e no seu lugar. Deixa eu te falar, a mensagem da cruz é para mim e para você que somos pecadores, e muitas vezes entendemos que não somos mais dignos, mas olha para a cruz, meu irmão, olha para a mensagem que Jesus deixou lá gravada, porque quando você olhar, você vai ouvir em alto bom som, ele olhando para você e dizendo, filho, os teus pecados estão sobre Cristo agora. Ele tem poder para nos perdoar. Agora, lembra dos fariseus, os doutores da lei, conhecedores dos pergaminhos, homens que varriam as escrituras de dia e de noite. Os corações começavam a razoar dizendo assim, quem ele pensa que é? Sendo que somente Deus tem o poder de perdoar. Jesus, conhecendo o coração dos homens que eram maus, chama a atenção deles, dizendo, o que é mais fácil? Dizer a este, levanta, toma tua cama e volta para sua casa, ou os teus pecados te são perdoados. E ele continua, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele volta para mim e para você e para aquele homem que era paralítico e diz, levanta, toma a tua cama e volta para a tua casa. Talvez você chegou aqui hoje com evidências, como carregava aquele homem de uma maca que mostravam que ele era paralítico e dependente de homens. Mas quando isso é colocado nas mãos do Senhor, aquilo que era para evidenciar a nossa paralisia, se torna símbolo de milagre nas mãos dele. Ele fala, levanta, e quando a palavra do Senhor é dita, ela não retorna vazia. Deus olhou e disse, haja luz, e assim aconteceu. Jesus disse para aquele homem, levanta, e provavelmente as pernas começaram a dar sinais de que algo estava acontecendo e era sobrenatural. Os dedos começam provavelmente a formigar e a voltar a ter pequenos movimentos. E não sei se foi lentamente, progressivo ou de modo instantâneo, mas fato é que Jesus disse levanta. E quando ele diz levanta, ainda que a nossa cabeça esteja condicionada à prisão, as portas dessa cadeia ruim, elas vão ser quebradas e dilaceradas, e nós teremos que ficar de pé, porque ele disse,
levanta. Não foi assim com Lázaro, morto há 4 dias? O corpo provavelmente já em estado avançado de decomposição. A ciência explica isso. Mas quando Jesus chegou, e não era possível mais, de modo comum e natural, ele disse: Lázaro, vem para fora. E a morte deu lugar à vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu sei que quem te chamou tem poder em suas palavras. Toda a autoridade nos céus e na terra está no nome de Cristo Jesus. Ele te trouxe aqui para falar assim: chega dessa vida de paralisia espiritual, levanta. Toma a tua cama, que era motivo e evidência de vergonha, e agora vai ser símbolo de testemunho. Ah, meu irmão, Jesus está falando para mim e para você: sabe aquilo que evidencia que você está perdido? Vai ser usado como ferramenta de testemunho para edificar a vida de outros. Se o teu casamento está um caos, à beira da falácia, Jesus está dizendo para o teu casamento nessa manhã: levanta, pega a sua cama e esse seu casamento, porque Ele tem poder para restaurar. E entenda, a sua família, antes de ser sua, é de Jesus. E eu creio que restaurações irão acontecer para, no nome de Jesus, se tornarem símbolo daquilo que Deus pode fazer. Diz a palavra do Senhor que imediatamente o homem se colocou de pé, pegou a sua cama. E quando nós vamos para o livro de Lucas, vemos uma informação que Marcos não nos deixou, onde diz que aquele homem louvava a Deus voltando para a sua casa. Como que você entrou aqui hoje? Volte louvando a Deus para a sua casa. Volte adorando aquele que é digno de receber todo o louvor e toda adoração. Somente Ele é digno de todo o louvor e toda adoração. E Jesus deu uma ordem clara: volte para onde? Para a sua? Por quê? Um homem restaurado pelas mãos de Jesus edifica uma casa que também precisa de restauração. Eu creio que no nome de Jesus, essa manhã aqui, amorosamente nós titulamos de culto da família, será um marco na minha e na sua vida, na minha e na sua história, onde não voltaremos entristecidos da mesma maneira a qual saímos do nosso lar, mas voltaremos louvando o nome de Deus. E eu creio que essa restauração que começa no indivíduo será levada para o coletivo. E no nome de Jesus, muito em breve, muito em breve, muito em breve, você poderá professar aquilo que Josué disse. Vocês, se quiserem, sirvam a outros deuses e façam da vida de vocês o que bem acham, mas eu e a minha casa. Você pode aplaudir o nome de Jesus?